Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana, reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, uma entrevista com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula. As diferenças entre as leis trabalhistas brasileiras e de outros países é o quadro Direito Comparado. Consolidação das leis do trabalho. Conheça os artigos e como eles têm sido aplicados nas decisões judiciais. É no artigo CLT. Não saia daí, o TVTST está no ar. Foram aproximadamente 3 meses entre pesquisa, criação e montagem do novo cenário do TVTST, que está ainda mais moderno. Tudo para levar até você a notícia sobre a Justiça do Trabalho da melhor forma possível. É neste novo cenário que serão mostradas as notícias produzidas e as entrevistas gravadas pela equipe de jornalismo do Tribunal Superior do Trabalho. Você que acompanha do outro lado da câmera não imagina a produção que é feita para levar até a sua casa o que acontece no tribunal. E é isso que você vai ver agora. Para informar com qualidade, o TST modernizou. O estúdio onde são feitas as gravações com os ministros e especialistas conta agora com um espaço amplo, equipado com iluminação e câmeras de última geração. O primeiro entrevistado nas novas instalações foi o presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Aqui o ministro participou de mais um programa e deixou um recado sobre o momento atual da Justiça do Trabalho. É necessário que nós tenhamos uma linguagem para aqueles que estão aí, estão mandando, estão subordinados, estão fazendo o Brasil. E que tem várias ideias preconceituosas em relação à justiça. É necessário que nós não tenhamos preconceitos em relação a ele, que nós consigamos dirigir a palavra a ele, dirigir a nossa mensagem e ser compreendido. Além das pessoas que você vê na telinha, tem muita gente que trabalha por trás das câmeras. Eles são responsáveis por deixar o novo projeto pronto e com qualidade. Ajeita daqui, monta dali, pinta de lá. Durante meses, técnicos e engenheiros se preocuparam com os mínimos detalhes. Os cinegrafistas e auxiliares também estão atentos para a melhor imagem. O serviço foi difícil, mas valeu a pena, principalmente para um dos criadores, que ao olhar para o trabalho finalizado, se orgulha do que fez. Como nós estamos com um estúdio 3 vezes maior que o anterior, estamos com câmeras novas, né? E aí nós quisemos arrojar com um cenário mais amplo, onde o apresentador pudesse andar por esse cenário. Responsabilidade e informação. Decisões que chamaram a atenção. A Souza Cruz está liberada para manter e contratar provadores de cigarro, já que a atividade não é contra a lei. A rotina do trabalhador. Vamos chegando, gente. Hoje tá barato. Vamos acabar, vamos. Aê! Criatividade. O capacete deve ter viseira e faixa refletora. O baú e o colete também devem ter a mesma identificação. Elementos que fazem parte da TV do Tribunal Superior do Trabalho desde o primeiro programa. A estreia foi em setembro de 2010, na TV Justiça. Olá, eu sou Giovana Cunha e estreia hoje o TVTST, o programa que vai levar até a sua casa toda semana tudo o que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. E vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Teve fim o impasse entre os trabalhadores intoxicados e as empresas BASF e Shell. Em audiência de conciliação realizada no Tribunal Superior do Trabalho, ficou decidido que as vítimas vão receber 200 milhões de reais por danos morais coletivos. As empresas foram processadas em 2007 pelo Ministério Público do Trabalho, depois de um vazamento numa fábrica de pesticidas em Paulínia, interior de São Paulo, que intoxicou os empregados. Em meados da década de 70, Shell e BASF foram condenadas na justiça a pagar aproximadamente R$1 bilhão por expor ao longo de 30 anos os funcionários a substâncias tóxicas.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou a indicação da ministra Maria Cristina Peduzzi para fazer parte do Conselho Nacional de Justiça. A aprovação foi por unanimidade, depois de a ministra ser sabatinada pelos 14 senadores integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ministra do Tribunal Superior do Trabalho desde 2001, Cristina Peduzzi ocupa a vaga destinada à advocacia e é membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. O nome de Cristina Peduzzi segue agora para aprovação em plenário do Senado. A ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça do Trabalho, conta com uma nova diretoria. O ministro João Oreste Dallazen é o novo diretor da escola. A vice-diretoria ficou com a ministra Kátia Arruda. Tomaram posse como membros do Conselho Consultivo os ministros Lélio Bentes, Alberto Bresciani e Augusto César, os desembargadores André Assunção Barros e Flávia Simões Falcão, além do juiz Marcos Fava. A ENAMAT foi criada em 2006. Uma das finalidades é oferecer cursos teóricos e práticos de formação inicial para magistrados da Justiça do Trabalho. Uma profissão capaz de mudar destinos e, em muitos casos, dar um novo sentido à vida. Esse é o papel do fisioterapeuta: cuidar de lesões e sequelas, recuperar movimentos e a integridade dos pacientes são só algumas das muitas atribuições que ele tem. Veja na reportagem especial de Cristiane Meirelles. O movimento não para. Por dia, centenas de pessoas passam por este hospital, que é um centro de referência nacional em tratamento de reabilitação. Cada um com uma diferente história de vida, mas com o mesmo objetivo: ter de volta a independência. Inicialmente, o paciente, quando ele chega na rede SAR, ele passa por um processo de avaliação de uma equipe multidisciplinar, em que o fisioterapeuta está inserido. Na verdade, é uma equipe inter e transdisciplinar. Cada área tem o seu foco de atuação, mas essas áreas atuam em conjunto, que é muito importante. Então, se o paciente ele tem um problema motor associado a um problema cognitivo, também essas áreas se juntam, se somam, para que o processo de reabilitação possa acontecer de uma forma mais integrada. Todos os dias, o nosso corpo funciona como uma máquina e consideramos básicos movimentos como caminhar, tomar banho e trocar de roupa, até que por alguma razão se perde a capacidade de fazer esses movimentos. E é aí que percebemos o quanto a vida é frágil e dependemos uns dos outros. E nesse caso, o fisioterapeuta é o profissional que reabilita as funções do corpo, mas o resultado fica registrado na alma. A história do Cláudio é um exemplo disso. Aos 28 anos, casado e pai de um menino, ele tinha uma vida normal, até tomar uma vacina para a gripe, H1N1, em junho do ano passado. Com 7 dias, os sintomas começaram: fortes dores de cabeça, muita fraqueza, perda da memória. E quando não conseguiu mais movimentar o corpo, foi parar na UTI. Recebeu um diagnóstico inesperado: estava pentaplégico, que é quando o paciente perde também a capacidade de respirar sozinho. Eu saí da UTI do hospital com a suspeita que fosse uma reação adversa à vacina H1N1. E vim para cá com a patologia encefalomielite disseminada aguda, que é uma das sequelas de eventos adversos da vacina. E está na bula da vacina, que pode dar, raramente, mas pode dar. E aqui eu estou fazendo os exames sanguíneos para descartar qualquer hipótese que possa contrariar isso. Mas o diagnóstico foi só o começo de uma grande luta, que para os médicos seria de 11 meses só na UTI. Mas com 19 dias, Cláudio teve alta e voltou para casa tetraplégico. Reuniu os amigos, fez uma rifa e com o dinheiro começou imediatamente a fisioterapia. E depois de 9 meses, os resultados foram impressionantes. Com um mês depois, eu já estava conseguindo comer sozinho. 1 mês e meio fazer a barba sozinho. E depois eu fiquei meio mal acostumado, né? Eu pensava ainda que poderia me dar comida na boca, mas eu já tinha estabilidade. Graças a Deus,
Com 3 meses eu estava pronto para trabalhar já. Com equilíbrio de tronco, com meus braços funcionando perfeitamente, a minha cabeça 200%, porque graças a Deus foi restaurar a minha cabeça. Voltei a trabalhar, graças à fisioterapia, graças a Deus que usou os fisioterapeutas para me ajudar. E eles vêm me ajudando desde então. Para a família que acompanha o dia a dia do Cláudio, cada pequeno movimento é uma grande vitória. Atualmente é uma alegria muito grande de ver ele nessas condições, porque assim, antes, até comentei com ele uma vez que às vezes a gente critica as pessoas e não sabe o que aquela pessoa passou, né? Por trás daquilo tudo. Às vezes a gente vê uma pessoa na cadeira de rodas, a gente, nossa, aquela pessoa tá andando na cadeira de rodas, mas a gente não sabe o que aquela pessoa já passou, e estar na cadeira de rodas é uma vitória muito grande. Então é o caso dele, porque de tudo que nós passamos, da UTI, de ver meu marido bem, perfeito. Inclusive quando ele adoeceu, que a gente foi no hospital, eu levei ele e ele veio dirigindo. Quando foi no outro dia, pagou, entre aspas, entendeu? Então, assim, a gente vê ele nessa situação agora, pra gente é uma vitória muito grande. E essa experiência tem movido no coração do Cláudio muitos sentimentos, entre eles amor à vida e um profundo estímulo chamado superação, que tem sido alimentado por sonhos e novos projetos de vida. De repente, um pai de família, trabalhador, dedicado à família, fica tetraplégico. E agora, o que eu vou fazer? Vou viver e estou vivendo. O meu objetivo é criar uma associação para receber e dar apoio às pessoas que estão passando por isso, não só as vítimas de acidentes, de problemas com remédios, mas principalmente as famílias. Porque o suporte para mim hoje é a minha família. Eu só estou aqui porque eu tenho uma família totalmente estruturada. Dinheiro não vale nada, estudo não valeu nada, porque numa hora que eu me vi numa cadeira, tudo de rodas, numa cama deitado, hospitalar, fiquei pensando, fiz tudo aquilo, lutei por tudo aquilo, não dei atenção à minha família, e hoje eu estou aqui. Então, valer vale, tem importância, tem, mas o principal é isso, é a questão de dar valor à família. Dá valor às pessoas que trabalham contigo, dá valor aos seus amigos, dá valor aos seus fisioterapeutas, dá valor aos seus enfermeiros, porque você vê o carinho no brilho do olhar deles comigo. E quando eles veem uma pessoa que quer se superar, que quer lutar, que não está acomodada, então a lição que fica para mim é essa, é ajudar os outros. E ninguém melhor que um paciente para definir o valor de um fisioterapeuta. Aquele que me fez andar, que vai me fazer andar aqui, eu já estou dando meus primeiros passos com a minha fisioterapeuta querida. Mas aquele que fez eu comer de novo, aquele que fez eu acreditar na vida, todos eles foram fisioterapeutas, são anjos de Deus aqui. Porque eles pegam onde ninguém crê, eles conseguem ter um resultado. Então é uma profissão exemplar, que antes eu achava que só eram massagistas. Hoje eu vejo que fazem verdadeiros milagres com poucos recursos. Uma profissão que tem acompanhado as mudanças nos cenários clínicos do país e, consequentemente, ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Veja na segunda parte da reportagem sobre a profissão de fisioterapeuta. Wagner é fisioterapeuta há 10 anos e, mesmo depois de formado, não parou de estudar. Se especializou em trauma-ortopedia, depois fez mestrado em ciência da saúde e no ano passado concluiu o doutorado na mesma área. Atualmente é professor da Universidade de Brasília. Wagner sempre aliou a formação acadêmica à prática clínica. Hoje a formação ela tem que contemplar esse aspecto, né? Os níveis de atenção. A gente está fugindo de um modelo médico, funcionalidade humana nos ciclos de vida, nos níveis de tecnologia, nos níveis de atenção.
A mudança dos cenários clínicos tem dado à profissão um novo posicionamento no mercado. A gente está saindo de um modelo médico, assistencial, de tratar só incapacidade. Não, a gente não só trata, a gente previne também. Então a gente explora as potencialidades, a funcionalidade de uma forma muito mais plena do que só recuperar uma pessoa que está com algum problema. Então eu acho que o fisioterapeuta ele deve ganhar força nesse discurso, né, de que a sociedade entenda melhor o motivo, né, a profissão de uma maneira geral. E não para por aí. A fisioterapia é uma ciência multidisciplinar, ou seja, uma área que atende vários segmentos diferentes. E por isso, nesse laboratório de movimento da UNB em Ceilândia, são realizados estudos e pesquisas de prevenção, tratamento e diagnóstico sobre a funcionalidade do corpo humano. Esse laboratório ele tem diferentes equipamentos e esses equipamentos vão ajudar os professores da UNB a responder algumas perguntas que possam ajudar na reabilitação, prevenção de determinadas condições de saúde que vão vir sobre a população. Então, esse laboratório ele serve para avaliar movimento, né? O nome dele é Laboratório do Movimento, e a gente avalia tanto a parte cinemática do movimento quanto a parte de estruturas e funções relacionadas ao movimento. Então, na verdade, aqui a gente pesquisa para quê? Para desenvolver determinadas intervenções específicas para a população e, a partir daí, conseguir resolver ou tratar determinada condição de saúde. A profissão de fisioterapeuta foi regulamentada pelo Decreto-Lei 938 de 1969. A partir daí, exercer a profissão só com diploma. Em 1975, foi criado o Conselho Federal de Fisioterapia, que hoje conta com mais 13 conselhos regionais em todo o país. E hoje já são reconhecidas 12 especializações da área, entre elas esportiva, saúde coletiva, acupuntura e fisioterapia do trabalho. Além dessas especializações, ano passado o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a atuação do fisioterapeuta como perito judicial. Uma luta muito grande, longa data, que a fisioterapia vem lutando por esse espaço como perito judicial. O que é um perito judicial? O próprio Código Civil diz que todo profissional competente na determinada área ele pode ser nomeado por um juiz para poder fazer sua perícia, desde que ele tenha competência para tal. E o fisioterapeuta tem competência no movimento, na cinesiologia, no estudo do movimento do corpo humano. Nesse sentido, ele tem sido muito requisitado para que ele possa dar os seus laudos referente às doenças do trabalho. Isso foi uma conquista muito importante para a profissão, para o profissional de fisioterapeuta. A lei é uma só para todos, certo? Mas existem algumas questões que são específicas para homens e para mulheres. Até mesmo porque, nas relações de trabalho, em alguns momentos, as diferenças entre um e outro falam mais alto. E aí é preciso garantir que o direito esteja sempre em primeiro lugar. E esse é o assunto do quadro que estreia hoje no TV TST. Vale para eles, vale para elas. E nós começamos falando sobre o intervalo de 15 minutos de descanso, um direito exclusivo das mulheres. Lúcia é esforçada, trabalha como secretária há 1 ano e meio e todos os dias da semana faz questão de sair cedo de casa e chegar no horário certo no serviço. O expediente é cheio de atividades. A gente já vem pensando o que vai fazer durante o dia, né? Porque a gente tem que desenvolver o trabalho da melhor forma possível. E então, assim, eu chego aqui, eu tenho que verificar a agenda, eu tenho que verificar as tarefas do dia, ver o que a gente vai fazer durante todo o dia, exatamente para a gente se organizar e otimizar o tempo, vamos dizer assim. Quando trabalha além do que está acostumada, precisa descansar. Você parar um pouquinho, dar uma arejada na cabeça, dar um descanso para o organismo para recomeçar, 15 minutinhos já ajuda bastante. Sem eles, talvez a coisa ficasse mais difícil, né?
talvez até a probabilidade de erro seria maior. Por ser mulher, Lúcia e todas as outras trabalhadoras que têm carteira assinada têm direito a 15 minutos a mais de descanso do que os homens, mas somente se forem fazer hora extra. O benefício, que é amparado por lei, deve ser aproveitado antes da nova jornada começar. O ministro Ives Gandra explica. A Constituição Federal e a consolidação das leis do trabalho, no artigo 384, amparam o benefício. O que se verifica é que, em relação a homem e mulher, do ponto de vista intelectual, a igualdade é total, mas do ponto de vista físico, realmente, a mulher é o sexo mais frágil. E justamente por isso, desde a CLT, que se entendeu que para se prorrogar a hora normal da mulher, deveria dar um período de descanso. Esse período de descanso é de 15 minutos. O ministro ainda lembra que as mulheres que não tiveram o benefício podem pedir o reembolso dos minutos a mais trabalhados. Quando não é garantido esse período, a mulher tem direito a receber como hora extra os 15 minutos que já trabalhou logo depois de um período normal de trabalho. No próximo bloco tem mais novidades no TV TST. Não perca! Em 1 minuto. Até já! Juntada de documento é o assunto da súmula número 8 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 8 do TST diz: a juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. A súmula número 8, ela é um princípio à defesa da outra parte. As pessoas não podem juntar documentos a qualquer momento no processo. Devem fazê-lo isso preferencialmente no início da demanda. Seja o reclamante que esteja ingressando com a ação, que coloque já todos os documentos que julgar necessários, seja a reclamada em sua contestação, que já coloque todos os documentos que julgar necessários. A súmula ela abre um pequeno parêntese. Pode ser juntado um documento já em fase recursal se a pessoa comprovar a miúde, ponto a ponto, porque não pôde fazê-lo anteriormente. Qual foi o justo impedimento para isso? Por quê? Porque nós temos que ser leais processualmente. Não podemos julgar um juiz que sentenciou de uma certa maneira que não tinha acesso aos documentos. A fase recursal já é para atacar o que o juiz decidiu e dizer o porquê que ele está errado. Então não se pode juntar documentos novos sem explicar o justo motivo de fazê-lo em fase recursal. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Empregada da Caixa Econômica Federal não consegue acúmulo de gratificação. A decisão é da seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. A bancária, que já recebia um adicional de quase 68% do salário, procurou a Justiça, querendo acumular uma outra gratificação depois de receber uma nova função no banco, a de analista sênior. No julgamento da SDI 1, o relator, ministro Brito Pereira, votou a favor da trabalhadora. Para ele, a bancária tinha o direito de receber as duas gratificações ao mesmo tempo. Essa que se poderia dizer, entre aspas, incorporação, resulta de uma norma da empresa. E aqui se afirma, a jurisprudência do tribunal afirma que norma interna integra o contrato de trabalho. Se a empresa deu, o meu voto se assenta também nisso.
nessa hipótese, nessa circunstância, que se a empresa estabelece por norma interna conceder essa compensação em razão de ter deixado aquela função comissionada, não se pode em juízo tornar letra morta aquela norma. E aqui não é, para mim, data vênia, está afastada da natureza da incorporação que a nossa jurisprudência aceita. A divergência foi aberta pelo ministro Vieira de Mello Filho. Ele entendeu que, com base no princípio da segurança jurídica, a empregada deveria receber a diferença entre o valor da nova gratificação e o da antiga. Invoca com isso o artigo 468. Eu faço uma digressão sobre o referido dispositivo e também sobre a nossa súmula 372, mas para dizer em síntese que eu estaria negando provimento aos embargos da reclamante. E por que eu fiz, para poupá-los da leitura do voto? Nós, na última sessão, discutimos a questão relativa à gratificação incorporada nos 10 anos pela Caixa Econômica. O ministro Renato entendia que não se contrariava a 372 e, por isso mesmo, nós não poderíamos discutir a média dos valores pagos ao longo dos 10 anos em função das gratificações percebidas. E essa foi a corrente majoritária naquele julgamento, onde eu fiquei vencido, porque eu entendi que o princípio da segurança jurídica exigiria também o exame dos critérios e, por isso, a contrariedade a 372. Aqui a situação é um tanto quanto diversa. Ele já percebe a gratificação incorporada, a última, dos 10 anos, e a indagação da Caixa e da reclamante é no seguinte sentido: eu pago o valor da nova gratificação ou a diferença entre a gratificação que já está incorporada e a função exercida pelo reclamante na nova função de confiança. Refleti, pedi vista regimental, tive uma séria dúvida, é uma questão bastante complexa, mas concluo que, se o princípio é o da segurança jurídica, por coerência do que decidi na última sessão, ele deveria receber o valor, a diferença entre o valor do adicional de compensação e da última gratificação percebida, porque senão não teríamos assegurado o princípio da estabilidade econômica, mas haveria um plus em função das sucessivas incorporações. A maioria dos ministros acompanhou Vieira de Mello Filho. Dessa forma, a bancária não vai receber as duas gratificações, e sim a diferença entre elas. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Senhor presidente, com os fundamentos bem colocados pelo ministro Luiz Felipe, eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Eu não vejo como manter o pagamento de forma acumulada. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, é um dos principais instrumentos para regulamentar as relações de emprego e proteger patrões e funcionários. Originalmente, são 922 artigos, sendo que alguns estão em desuso ou foram revogados. Neste novo quadro do TVTST, você vai conhecer e entender o que diz esta importante lei para o país. E a gente começa com o artigo 2 da CLT. Confira. O artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho considera empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Sempre que uma ou mais empresas estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. É por assumir esses riscos que o empregador tem o direito de dirigir os serviços, de organizar a atividade produtiva, de dispor daquele tempo, em geral 8 horas por dia, que o empregado coloca à disposição da empresa.
Uma decisão inédita do Tribunal Superior do Trabalho teve como base o artigo 2º da CLT, a favor de um vendedor externo da indústria Skin Cariol. Ele teve a moto furtada durante a jornada de trabalho. Uma das exigências da empresa na hora da contratação era o uso de um veículo próprio para o desempenho da função. O ex-empregado pediu na justiça a indenização no valor da moto furtada. Depois que a empresa admitiu que a única forma do vendedor trabalhar seria usando a própria moto, a Vara do Trabalho de Goiás condenou a Skin Cariol a pagar indenização por danos materiais de R$ 5.000. A empresa recorreu ao TRT, alegando que o uso do veículo próprio era uma opção do funcionário e que ele não foi obrigado a usar a própria moto. Mas o TRT manteve a decisão com base no artigo 2º, que é claro quando diz que a partir do momento que a empresa transfere o risco de sua atividade ao empregado, exigindo o uso de bens particulares para execução do contrato, assume a responsabilidade pela perda ou dano, independentemente de culpa ou dolo. O caso chegou ao TST, que manteve a decisão. De acordo com o relator do caso, o ministro Fernando Eis-Uono, o regional não só aplicou corretamente o artigo 2º da CLT, como também determinou um valor compatível de indenização. A decisão foi unânime. É mais do que justo essa indenização, é um benefício para o trabalhador, é um benefício para a quantidade de motociclistas hoje que trabalham na informalidade, que as empresas de grande porte contratam esse trabalhador, que ela não tem um aluguel de moto, não tem um registro na carteira do trabalhador e, além disso, não tem um seguro para a motocicleta. Então, esse trabalhador foi muito inteligente a procurar os direitos dele. De acordo com os dados da Federação Nacional dos Motociclistas Profissionais do Brasil, atualmente são 1.200.000 trabalhadores informais e 800.000 registrados em carteira. Só no Distrito Federal, são 30.000 trabalhadores que usam a moto como instrumento de trabalho. Cleidson é um exemplo. Atualmente trabalha com carteira assinada. Tem todos os direitos previstos na convenção coletiva. Salário fixo de R$ 800, aluguel da moto de R$ 301, R$ 121 para manutenção, 1 litro de gasolina para cada 35 quilômetros rodados, seguro de vida, férias, 13º salário, vale alimentação de R$ 12 por dia e vale transporte. Situação bem diferente de quando ele trabalhava por conta própria. Quando ocorria de acontecer um acidente, eu tinha que assumir, né, porque eu não tinha ninguém para me dar o apoio, não tinha férias, né, não tinha nenhuma ajuda de custo. Agora mudou 100%, né? Eu tenho a férias, tenho o 13º, tenho o aluguel da moto, né, tenho ajuda de custo, eu tenho auxílio família, né, e tenho um plano odontológico, então tudo isso ajuda para que a gente possa trabalhar melhor. Apesar dos riscos da profissão, agora Cleidson se sente um trabalhador reconhecido e protegido pela lei. Eu tenho para quem recorrer, né? Se caso eu precisasse, caso eu sofra um acidente, eu tenho a quem recorrer e me dar um apoio. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Estela Pereira, de Brasília, quer saber mais sobre ponto eletrônico. Quando o cartão de ponto torna-se obrigatório para uma empresa? De acordo com o Ministério Público, o cartão de ponto é obrigatório em estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores que devem anotar a entrada e a saída, seja por meio de um registro manual, mecânico ou eletrônico. Nos termos do artigo 74 da CLT, a empresa que tem mais de 10 funcionários, ela tem que ter um registro de ponto. E o Ministério do Trabalho e Emprego, então, ele estipulou que esse registro tem que ser eletrônico. Então, as empresas que têm mais de 10 funcionários têm que ter ponto eletrônico para o registro de horário.
Quais empregados estão dispensados da marcação do ponto? Colaboradores que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Os que exercem cargo de gestão, como gerentes. Empregados que têm um cargo de gerência, eles estão dispensados da assinatura de ponto, porque eles nem recebem horas extras, eles não respeitam uma jornada de horário tão restrita quanto o empregado comum. Então, quem tem cargo de gerência está dispensado da assinatura de ponto. O que tem que observar é que o cargo de gerência, nos termos da CLT, então não é o que a gente conhece normalmente como gerência. É uma pessoa que tem poder de decisão dentro da empresa, que responde pela empresa. Essas pessoas eles têm 1/3 a mais do que os outros nos proventos, então é um gerente nos termos da consolidação das leis do trabalho. Por quanto tempo o empregado deve guardar o comprovante do ponto eletrônico? O ideal é que os funcionários guardem os comprovantes fornecidos durante toda a relação contratual, pois serão as únicas provas dos horários que de fato trabalharam. O comprovante do ponto eletrônico é um documento relativamente pequeno e que ele é fácil de acomodar. A recomendação que a gente dá aqui no escritório é que guarde pelo tempo que durar o contrato de emprego, até 2 anos depois que ele se encerrar. Tem ações que a gente procura o direito de empregado há 10 anos das horas extras que ele fez. Então, são os casos de indenização por retirada de horas extras. Então, não tem uma data definida para você guardar esses comprovantes, mas é interessante que pelo menos por 10 anos se guarde. Faça como a Estela e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. E não perca no próximo bloco em que situação a licença maternidade pode ser estendida de 120 para 180 dias. Não saia daí, nós voltamos já. Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta da administradora Maria José. Em que situação a licença maternidade pode ser estendida de 120 para 180 dias? Quando é que isso é possível? Em relação à União, isso já vem sendo aplicado aos estados também. Para as empresas, a empresa ela adere a um programa que se chama Empresa Cidadã. Em que consiste esse programa? Aderindo à empresa cidadã, a empresa vai ter a possibilidade de receber aquele valor pago para prorrogar a licença gestante, os 60 dias de diferença entre 120 e 180, vai receber como abatimento do imposto de renda. Então, acaba sendo um projeto que inclui a atividade da empresa, mas inclui também a atividade do Estado, já que o Estado permite essa dedução dos 60 dias de diferença no seu imposto de renda. Também é possível essa extensão através de acordos e convenções coletivas. Essa forma vai precisar de quê? De um sindicato atuante que possa conversar bem com a categoria e que também possa trazer, junto com os empregadores, uma boa proposta de extensão. Pode ser para 130, pode ser para 140, pode chegar a 180. Então, temos as duas possibilidades. A possibilidade legal, da Lei 11.770, e a possibilidade convencional, ou seja, aquela que é pactuada entre empregadores e trabalhadores. O que é bom para um país pode servir de exemplo também para outros e até auxiliar na criação e modernização de leis. Afinal de contas, o trabalho ganha a cada dia novas formas de atuação. E o mercado revela que é preciso estar atento às mudanças impostas pelos hábitos da sociedade. E é esse movimento e a modernização das relações que você confere a partir de hoje no quadro Direito Comparado. E vamos começar falando sobre greve.
Será que na Europa os trabalhadores têm direito de parar as atividades em busca de melhores condições de trabalho? Confira! Está na Constituição. A greve é um direito do trabalhador que pode suspender as atividades temporária e pacificamente, total ou parcialmente. Aqui no Brasil, as greves começaram a surgir ainda no século XIX. Em 1858, a cidade do Rio de Janeiro amanheceu sem jornais com a paralisação dos gráficos cariocas, que reivindicavam melhores salários. O maior movimento da história do país veio 59 anos depois, em 1917. Operários de São Paulo cruzaram os braços e logo os protestos atingiram Santos, Rio de Janeiro e Curitiba. Resultado: 70 mil operários aderiram à greve nos 3 estados. De lá para cá, as paralisações foram se tornando cada vez mais frequentes, até que no fim da década de 60 e início dos anos 70, as greves ganharam mais força no Brasil. Entre os pontos que motivam uma paralisação estão melhores condições de trabalho, aumento de salário, conquista de benefícios e manutenção de acordos em benefício dos trabalhadores. E é possível perceber pela adesão quando o movimento é legítimo e coletivo. Dificilmente, garantem os especialistas, um protesto que tenha outro contexto, como político, por exemplo, tem apoio da classe trabalhadora. É muito complicado para o trabalhador aderir a uma greve, porque ele vai ficar sem salário, né? É um movimento de alto risco, ele coloca o emprego, né, em jogo, não imediatamente, porque a greve protege o trabalhador, ele não pode ter o seu contrato rescindido durante a greve, mas, né, é uma decisão importante, né, que gera uma angústia para a classe trabalhadora. Então, quando ele deflagra esse movimento, geralmente ele está passando por um momento difícil e precisa, né, da greve para a mudança dessa realidade, a mudança dessas condições. E o alerta vai para quem não está diretamente ligado aos movimentos grevistas. Atualmente, a questão cultural de intolerância às paralisações é o maior obstáculo para o exercício do direito fundamental. Aqui no Brasil, existe uma cultura com relação à greve, no sentido de que a greve incomoda, a greve traz prejuízo, né? A greve é uma medida que só pode ser deflagrada em último caso. Tá? Então, em razão dessa concepção, que é muito forte, o direito de greve acaba sofrendo muitas resistências, tanto por parte da sociedade em geral, quanto por parte dos poderes públicos. No mundo atual, a greve é um instrumento importante, mas é um instrumento que vem sendo debilitado, né, por uma forte pressão. Talvez este seja o principal ponto que nos diferencia de outros países. Na Europa, as greves também acontecem como aqui. No ano passado, por exemplo, milhões de trabalhadores na Espanha, Itália e em Portugal paralisaram as atividades e saíram às ruas em protesto às medidas de austeridade dos governos europeus contra a crise econômica na região. As imagens correram o noticiário internacional. E o apoio da população também virou notícia. Os trabalhadores deflagram uma greve, a sociedade se adapta, se ajusta, sabe que a greve é um direito de todo mundo que trabalha, todos os trabalhadores um dia podem precisar desse instrumento, então eles se ajustam para ter uma vida normal, né? Nós temos notícias de greves em transportes públicos e as pessoas então pegam o carro esses dias, fazem transporte coletivo entre eles, e se adaptam com muita naturalidade. A legislação também nos distancia de alguns países europeus quando o assunto é o direito de greve. Apesar de a Constituição brasileira ter forte influência de constituições europeias, ainda há países no velho continente que não tratam do tema como aqui, especificamente. Na Itália, por muito tempo, o movimento sindical foi contra
a existência de uma lei de greve, porque a lei geralmente vem para limitar o exercício da greve. Então houve uma resistência para que se aprovasse uma lei de greve e não se aprovou, consequentemente, uma lei geral de greve. E hoje no estúdio eu recebo para uma entrevista especial o presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Ministro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo a essa nova fase do TV TST. Sempre um prazer, Ana, estarmos em contato com os nossos telespectadores, sobretudo nessa nova fase do nosso TV TST. Bom, eu queria aproveitar, então, a oportunidade, ministro, para uma entrevista com o senhor, para tratar de temas, agora aproveitando a presidência, né, o biênio que temos aí pela frente. O senhor pretende, falando da questão da previsão constitucional do TST, o senhor pretende buscar a previsão constitucional do TST? Foi bom você fazer essa pergunta. Semana passada, tivemos contato com o ministro Joaquim Barbosa e, dando prosseguimento a iniciativas nossas no ano passado, quando Sua Excelência assumiu a presidência do Supremo, nós fixamos aquilo que, na área do trabalho, nós vamos reivindicar para o terceiro pacto republicano. Nós vamos e postulamos junto a Sua Excelência a indicação de 3 projetos. Melhor dito, 2 projetos de lei, um sobre execução, um sobre recurso e uma PEC, aí não é bem projeto, é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional, que é exatamente essa que cuida, vamos dizer assim, da institucionalização do ponto de vista constitucional do TST. O TST não tem vida constitucional, ele não está previsto no artigo 92, e o será. Assim como o que é comum a outros tribunais vai passar a ser efetivado e implementado pelo TST, no que diz respeito à reclamação, sobre decisões que contrariam as nossas decisões e também a competência sobre os nossos próprios atos, analisar os nossos próprios atos. Eu acho isso uma afirmação do TST enquanto Tribunal Superior, como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o mais importante nessa fase atual que o Brasil vive. Ministro, qual que é a atual situação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho? O processo judicial eletrônico é um projeto da Justiça brasileira. Estávamos nós no CNJ, até agora, recentemente. Isso é um projeto estabelecido pelo CNJ. A Justiça do Trabalho saiu na frente. E saiu com velocidade. E saiu muito bem. Nós tínhamos como meta, para o ano anterior, 10% das varas. Nós superamos muito esse número. Nós temos como meta 40% das varas. O processo judicial eletrônico continuará a ser instalado com tranquilidade, com serenidade, buscando aquilo que é fundamental em toda inovação tecnológica: a segurança, a estabilidade e a confiabilidade. De sorte que todo o Brasil sabe, na área trabalhista, que nós daremos prosseguimento à instalação do processo judicial eletrônico em todas as varas do país, desde que atendidos os requisitos técnicos que nós estabelecemos. Elegeremos 5 tribunais. Primeira, Rio de Janeiro. Segunda, São Paulo. Terceira, Minas Gerais. Quarto, Rio Grande do Sul. E 15º, Campinas. O que faremos em relação a esses tribunais? As capitais dos 4 primeiros tribunais regionais e a região metropolitana de Campinas, ao longo do tempo, vão ser preparadas gradualmente. Eu sou mineiro. Mineiro, quando tem pressa, anda bem devagar para ter segurança do que está fazendo. Vamos preparar juízes, servidores, advogados, Ministério Público, sobretudo usuário, para essa inovação, que é uma inovação fantástica. Eu posso lhe garantir que, de acordo com as nossas projeções, até o final deste ano, nós teremos de 80% a 85% dos processos trabalhistas sob o regime processo judicial eletrônico. Bom, ministro, a gente está agora se aproximando a uma data muito importante, que é a celebração dos 70 anos da CLT. Como é que o TST está se preparando para essa data? O TST se prepara com muito esmero e cuidado. Primeiro, que nós temos de fazer resgates históricos. A CLT
para aquele que tem uma visão crítica, é bom entender que a CLT foi um texto legislativo extraordinário, a partir da medida que estava além do seu tempo. Eu costumo sempre dizer, quando converso sobre CLT, sobretudo em sala de aula, que nós vivíamos o Brasil rural, e a CLT foi um texto para o Brasil industrial, que em 1943, 1º de maio de 43, quando Getúlio publicizou aquele decreto-lei, ele sancionava, então o Brasil estava principiando em sua fase industrial. E curioso, Ana, curioso, é que a CLT, em seu artigo 6º, melhor dito, artigo 7º, diz expressamente que o trabalhador rural está excluído da CLT. Então, primeiro, é um momento histórico de avanço legislativo. Segundo, a CLT está sedimentada em princípios. Princípios que continuam inalteráveis, porque esses princípios estão radicados em questões de sociologia e de questões de convívio e, sobretudo, questões atinentes ao Estado democrático de direito, em que a cidadania é valor maior. Por isso é que a CLT está a comemorar 70 anos. Ela está um pouco cansada? Tá. Ela está cansada apenas nas suas vestimentas. Mas na sua essência, ela não deixou de ser uma bela e formosa senhora, senhorita ou madame. Uma verdadeira Madonna, para repetir a expressão italiana. Mas então de que devemos cogitar? Devemos redescobrir a CLT em seus princípios. Devemos fazer com que a CLT seja objeto de contínua reflexão, para que nós possamos fazer as alterações para ajustar ela a falar com o mundo de hoje. E, sobretudo, para aqueles que entendem o direito coletivo da CLT como sendo de origem fascista, o que é um equívoco histórico, sobretudo, nós descobrimos que hoje a realidade social que vivemos, e digo mais, a realidade de ordem econômica que vivemos, que passa obrigatoriamente pelo trato das coisas relativas ao trabalho, é necessário que nós descobramos a negociação coletiva como sendo a grande solução. A Justiça do Trabalho está de festas. E é de festas que nós vamos levar essa mensagem para o Brasil todo. E é em festas que nós faremos o Brasil pensar sobre a CLT e pensar sobre as questões trabalhistas, se Deus o permitir, durante todo esse ano. Culminando no dia 2 de maio, em que vamos fazer uma sessão solene aqui no TST. Sem nunca antes, todos os 24 tribunais regionais cuidarem dessa matéria, com afinco, com dedicação, com extrema reverência, porque a CLT merece reverência e, por merecer reverência, merece críticas. Ministro, muito obrigada pela entrevista e por esses esclarecimentos. Sempre um prazer, Ana. Estamos sempre à disposição. Bom, e o TV TST de hoje fica por aqui. Lembrando que outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho podem ser acompanhadas pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais um TV TST e eu espero você. Até lá!